E o tema para a nossa reflexão no programa de hoje é a lição do abacateiro. Havia no meu quintal um abacateiro que produzia pouquíssimos frutos. Por acreditar que uma árvore frutífera precisa ser produtiva, pedi a Deus que abençoasse aquele abacateiro, permitindo-lhe frutificar bastante. A florada aconteceu e o abacateiro se encheu de centenas de frutos. Quando eles já estavam grandes, para surpresa minha, o galho central, com 69 abacates, quebrou. Em seguida, um outro galho, também por não suportar o peso, acabou caindo, levando tantos outros frutos. Fiquei perplexo. Deus havia permitido que o abacateiro ficasse recheado de frutos e logo depois quebrasse sem que eu os aproveitasse. Por quê? A resposta veio logo. Nem sempre temos estrutura para suportar o tamanho da bênção que pedimos a Deus. Por isso, precisamos esperar algum tempo para recebê-la. Ela só virá quando nossa vida estiver profundamente enraizada no terreno fértil da fé em Jesus Cristo, enrijecida pela leitura constante da palavra de Deus, fortalecida pela seiva da oração e produzindo os frutos abundantes da presença de Deus em nós. Assim, na certeza de que a glória não é nossa, mas do Senhor Jesus, não sucumbiremos ao volume da bênção. Está aí uma situação realmente delicada, não é? Muito complicada. Todos nós oramos muito e pedimos muitas coisas a Deus. E, invariavelmente, algumas Deus responde, nos atende, outras não. E por quê? A resposta está no texto da nossa reflexão. Deus não está nem um pouquinho preocupado se vai ou não nos abençoar. Mas se existe alguma preocupação no coração de Deus, eu poderia definir essa preocupação da seguinte forma. O que é que preocupa o coração de Deus em relação à bênção dele para a nossa vida? É o que a bênção vai fazer conosco. Não o que vamos fazer com a bênção, mas sim o que a bênção fará conosco. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu conheço muitas histórias de pessoas que passaram por momentos difíceis na vida e creram que Deus poderia socorrê-las, creram que Deus poderia abençoá-las, poderia abrir as portas. E eu estou falando isso do ponto de vista material, financeiro. E Deus fez isso. A pessoa estava numa situação complicadíssima, vendendo almoço para comprar janta. Você já viu gente assim? Vendendo a mala por motivo de viagem. Exagerando, eu poderia dizer, latindo no quintal para economizar o cachorro. De tão difícil que estava a situação dessa pessoa. De repente, ela creu que Deus poderia inverter ou reverter aquela situação. Ela começou a orar, começou a buscar e Deus a abençoou. Depois de ser abençoada, depois de ser rica e abundantemente abençoada, ao invés de se apegar mais ao Senhor, sabe o que ela fez? Problema resolvido. Me lembrou aquela história lá do Tabajara, né? Comida no papim, pé no caminho. E tem gente que é assim, né? A bênção chegou, tchau Deus, obrigado, o senhor já resolveu, quebrou meu galho, agora, daqui para frente, toco eu sozinho, vou por minha conta e risco. E desaparecem completamente. Na vida da igreja, eu vejo isso acontecendo todos os dias. Pessoas que chegam com a sua vida emocional, financeira, conjugal, tudo arrebentado, um verdadeiro caco, tudo em frangalho. E aí, de repente, aquela pessoa começa a participar das reuniões, começa a orar, se une a um grupo de oração, Deus ouve aquela pessoa, traz a resposta para ela, e o que é que ela faz? O que ela dá de resposta para Deus? Ingratidão, indiferença, simplesmente desaparece.
E depois você a encontra e pergunta para ela o que foi que aconteceu. Olha, você chegou, a situação estava tão crítica e nós vimos Deus te abençoando, a coisa foi melhorando. Ah, melhorou mesmo. E agora eu estou sem tempo até para ir à igreja. A bênção para essa pessoa fez bem? Não, não fez bem. Fez mal. Será que Deus errou tendo abençoado essa pessoa? Também não. Sabe por quê? Porque, com toda certeza, Deus, quando nos abençoa, Ele não imagina que nós vamos nos afastar. Eu vou usar aqui um termo até um pouco pesado, mas me desculpe, eu tenho que usá-lo. Deus, quando nos abençoa, Ele não espera que sejamos burros a ponto de nos distanciarmos dEle. Pelo contrário, quanto mais Deus te abençoa, mais afinidade você precisa com Deus. Quanto mais Deus te abençoa, mais apegado você precisa estar ao Senhor. Sabe por quê? Porque quanto mais Ele te abençoa, mais sabedoria e mais conhecimento você terá necessidade para administrar a bênção que Ele te dá. Por isso é que eu disse que Deus não está preocupado quando te abençoa com o que você vai fazer com a bênção, mas com o que a bênção vai fazer com você. Porque para muitos, infelizmente, a bênção acaba se transformando numa coisa ruim. É verdade. A bênção pode até levar algumas pessoas a uma vida de arrogância, de exibicionismo. Ah, Deus me abençoou, tá vendo? Olha, troquei o meu carro, comprei um carro 0 quilômetro. Não, Deus não vai abençoar ninguém para que a pessoa proceda assim, para que a pessoa viva assim. Não, de forma alguma. Nós precisamos entender que tudo que temos vem de Deus e vem por causa da bondade dEle. É Ele o dono de todas as coisas. Ele diz no livro de Oséias, minha é a prata, meu é o ouro. Ele deixa isso de forma muito clara na sua palavra. Por isso é que precisamos sempre ter em mente que, se temos alguma coisa, por menor ou por maior que seja, tudo veio do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Não existe nada nessa terra que não tenha vindo de Deus. Até você, que hoje, quem sabe, está vivendo uma fase maravilhosa da sua vida e não tem dado a mínima para Deus. Não se preocupa em dar uma base de relacionamento com Deus para a sua família. Mas do ponto de vista material, você tem conquistado muitas coisas, tem conseguido construir um patrimônio invejável. Preste atenção. Certa vez, Jesus conversava com um homem e esse homem dizia, ah, eu estou muito rico. Vou derrubar os meus depósitos, vou construir novos depósitos para guardar, para armazenar a minha riqueza. Porque é tanta riqueza que já não cabe mais nos depósitos que eu tenho. Tenho que construir novos. E Jesus diz assim, louco, se nessa noite pedirem a tua alma, ou em outras palavras, se nessa noite você morrer, para quem será tudo isso que você construiu? Quem vai usufruir disso? Sabe o que é que Jesus está querendo nos ensinar aí? Ele está querendo nos ensinar que o maior valor dessa vida não são as coisas, e sim o dono das coisas, o provedor das coisas, o Senhor das coisas. E quem é Ele? O próprio Senhor Deus. Eu e você precisamos todos os dias viver debaixo desta consciência, da consciência de que se oramos e pedimos e Deus nos responde, Deus nos abençoa e nos dá, é porque Ele sabe o que é melhor para nós e nos dá, porque Ele é dono de tudo aquilo que temos no céu e na terra. Mas se oramos, e se pedimos, e se buscamos, e não recebemos, devemos da mesma forma entender e sermos gratos a Deus, sabendo que Ele, Deus, sabe o que é melhor para nós. E este não seria o momento exato de recebermos aquilo, porque Ele, Deus, conhecedor de todas as coisas, sabe perfeitamente que se nos der aquilo naquele momento, poderá ser um grande desastre para a nossa vida. E eu encerro essa reflexão lembrando aqui de uma história que já contei aqui e não me canso de contá-la. Foi uma experiência pessoal vivida comigo e com meu filho Daniel.
Daniel, certa vez, ainda pequenininho, me viu fazendo barba e porque queria o meu aparelho de barbear. Você já deve ter me ouvido falar sobre isso aqui, não é mesmo? Mas tem muita gente nova assistindo o programa e que não ouviu. Então é para essas que eu falo. Daniel queria o meu aparelho de barbear a qualquer custo. Chorou, rolou no chão, empirraçou. Eu disse, não, de forma alguma. Por que eu não dei? Porque eu não sou louco. Eu sabia que ele iria se cortar. Mas hoje Daniel está adulto. Tem barba por fazer. Ele precisa me pedir um aparelho para barbear? Não. Ele mesmo passa lá na loja e já compra o seu, na drogaria e compra o seu. E já aconteceu de eu comprar para ele também, entregar na mão dele. Por quê? Porque agora sim chegou o tempo. E nesse tempo eu sei que eu posso colocar nas mãos do Daniel um aparelho de barbear e esse aparelho será uma bênção para ele, não uma arma. Muitas vezes também conosco é assim. O que estamos pedindo a Deus é um aparelho de barbear no momento em que não estamos prontos para usá-lo, para manuseá-lo. E Deus não nos dará. E não adianta chorar, não adianta espernear. Mas no momento certo, quando atingirmos a estatura, a idade, a maturidade, Deus vai nos dar até sem que peçamos. Amém? Chegou o nosso momento de oração. Vamos falar com Deus agora? Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez obrigado por este tempo precioso, mais uma vez obrigado por este tempo maravilhoso e mais uma vez obrigado pela Tua palavra e pelo Teu ensino. Eu espero, meu Deus, que as pessoas que acompanharam o programa e tendo refletido comigo neste momento, tendo entendido a mensagem do Senhor, possam assimilar esta mensagem e serem abençoadas com ela. Eu quero colocar cada vida dentro do coração do Senhor. Principalmente aquelas que estão orando e quem sabe, no dia de hoje reclamaram, Deus, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não me responde. Que elas tenham entendido o tempo do Senhor e o cuidado do Senhor. No nome de Jesus, Deus, eu te peço também, nos abençoe, nos dando mais uma vez uma noite de paz tranquila, uma noite de descanso e de sono reparador. É a nossa oração, com a gratidão do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.